E aí, pessoal, como é que tá tudo? Muito obrigado pela sua sintonia. Nós estamos aí com o último café com pimenta da série. É da série que fala? Você faz um pouco, depois para. Faz um pouco, depois para. Não tá abaixo da câmera, não? Agora já foi, né? Já tá abaixo, né? Agora tá melhor também. Vou deixar aparecer muita barriga. E aí, pessoal, como é que tá tudo? Muito obrigado pela sua audiência. Café com pimenta. A gente vai falar hoje sobre uns assuntos misteriosos. Hoje o Café com Pimenta encerra a série com assuntos sobrenaturais. Café com Pimenta. Oferecimento. Estúdio São Paulo. Produzimos por você. JP Otero Som, padrão internacional. Produtora 869, comece pelo básico. E TVSEG Europa, nós estamos a serviço da verdade. Café com Pimenta. Café com Pimenta tem produção executiva de José Sanches, laboratório técnico de João Otero, apoio publicitário da JP Otero Som. Nelson Tavares é voz de cabine, a voz forte do rádio brasileiro. No estúdio São Paulo produzimos por você. Temos o F Marrom que faz o apoio de edição e o Aparecido Caboclo, nosso caboclinho nas artes gráficas. Gravamos aqui no Seixal, que pegou fogo aqui. Foi bravo o negócio aqui, né? 3 aviões da Força Aérea e mais 2 dos bombeiros. É queimada, né? Queimada, pegou 3 bairros aqui, foi terrível coisa mesmo. Falamos aqui da Bahia do Seixal, da base 9 dos estúdios da TVSEG Europa. Uma vez eu fui numa igreja e uma mulher falou pra mim, falou umas coisas pra mim que marcaram muito, né, minha trajetória, né? Porque eu acredito sim que tenha pessoas que tenham poderes sobrenaturais. Não sei se a palavra certa é canalização, né? Que tem algum contato, alguma amizade, entendeu? O pessoal lá de cima, né? Então eu acredito sim, né? E uma dessas coisas que foi falado foi: eis que tereis muitas experiências comigo. E realmente aconteceu, né? Muitas experiências. Eu trabalhava no jornal e fazia a primeira página do jornal, né? Eu fui trabalhar no jornal e depois acabei fazendo a primeira página do jornal. E naquela redação onde eu trabalhava, eu fazia digitação, né? Era operador de fotocomposição, era a função. O jornalista escrevia a matéria e mandava pra gente, e a gente diagramava ela no computador e acertava palavras para descer para outra linha, enfim, fazia todo aquele acerto. Tinha matérias que, dependendo da foto que ia entrar, tinham uma decodificação, um código, né? Outras tinham outros códigos, então a gente fazia. Eu peguei muita prática de fazer esse serviço, né? E eu acabei fazendo a primeira parte do jornal. E eu tinha muitos sonhos de queda de um avião naquela cidade, né? E aconteceu, eu cheguei a falar 3 vezes, né? Para as pessoas da redação. Então tinha uns que passavam lá e ainda diziam, né? Ele falava para mim: o avião que você tá falando aí, até agora nada, hein, meus caras? Pegavam e falavam: o avião que você tá falando, até agora nada. E até que chegou um dia que eu estava de manhã trabalhando numa empresa chamada Drogazil, fazia indústrias químicas e farmacêuticas, né? E eu fazia digitação de pedidos, já saía nas bases de São Paulo e já era enviada para o caminhão, e os motoristas iam fazendo os ajudantes iam fazendo o carregamento já, né? Preparava os motoristas e levavam. E eu estava lá e chegou um companheiro de trabalho meu do jornal, todo assustado. E eu passei a manhã inteira ouvindo aquelas ambulâncias por cima e para baixo, bombeiros e tudo. E era o avião que tinha caído, rapaz. E ele, falei: o que aconteceu, cara? Você está assustado? Ele falou: então, rapaz, você não ficou sabendo? Caiu o avião. Então a gente tem premonições, né?
A gente tem premonições. Mas eu queria contar uma vez eu fui contar duas coisas. A primeira é o seguinte: uma vez eu fui fazer uma gravação no estúdio que eu tinha. E a gente sempre trabalhou com chroma key, né? Que é aquele verde, né? Que você depois coloca no computador e faz o recorte para ficar esse cenário que vocês estão vendo aí. Esse cenário que vocês estão vendo nada mais é do que um fundo verde, que depois ele é colocado a chave cromática, né? O tal do chroma key. E eu gravei com um antigo parceiro meu, que era músico, né? E a hora que acabou, ele foi embora para casa dele e eu comecei a editar, né? Mas foi o tempo dele chegar na casa dele. As luzes aqui não sei porque estão apagando, entendeu? É mistério. Parece que eu sabia, deixei tudo de reserva, né? Tem uma aqui no fundo aqui. As três já foi, hein? Isso é bom sinal, hein? É sinal que nós estamos no caminho certo. Aqui, ó. Aqui, ó. Boa. E aí deu o tempo dele chegar na casa dele, na verdade, né? Perdi o sinal. Pronto, tá aqui. Foi o tempo dele chegar na casa dele. Quando ele chegou na casa dele, eu comecei a edição do trabalho. Quando eu comecei a edição do trabalho, eu observei que tinha no chroma key verde, olha que coisa, rapaz, tinha um rosto de um senhor de idade, já bem de idade mesmo, com a barba até aqui mais ou menos, bem barbudo. E estava impregnado, que fala? Tava lá, como se fosse assim, levemente pintado. Olha que interessante. A hora que eu bati o olho assim, o corpo arrepiou tudo, entendeu? O corpo arrepiou tudo, rapaz. Eu falei, meu Deus. Aí eu fechei o programa. Acho que era com o Pinnacle que eu trabalhava antigamente. Eu fechei o Pinnacle e ia abrir depois. Eu abri e fui lá outra vez, falei, deve ser alguma coisa que ficou, né? Assim, algum dropout, alguma coisa. E aí eu abri, eu olhei e tava o rosto do homem lá mesmo. Ele não conseguia escapar das nossas câmeras. Pegamos um mistério. E aí eu peguei e corri. Saí do estúdio, entrei no carro e pra casa do Nivaldinho. Eu tinha acabado de chegar lá na casa. O Niva tinha acabado de chegar na casa dele, eu cheguei. Aí o Niva abriu. O que eu esqueci lá? Não, você não esqueceu nada. Falei, eu vim contar uma coisa pra você, mas eu preciso entrar e você precisa sentar. Aí ele foi lá, eu mostrei, abri o meu equipamento. Eu falei, olha aqui, eu tava fazendo edição. Vê se você vê alguma coisa nessa parede verde aí. Isso aqui é a parede verde. Eu falei, mas olha bem. Ele pegou, olhou bem. Ele falou pra mim, eu tô vendo. Eu falei, o que você tá vendo, Neiva? Ele falou, eu tô vendo o rosto de um homem de idade, um senhor barbudo, de barba branca. Ele falou. E aí eu falei, Anivaldo, foi a mesma coisa que eu vi, cara. Eu só vim aqui pra ver se você tava vendo também. E aí, à medida que ele começou a falar, ele falou, nossa, tô todo arrepiado. Foi a mesma coisa que eu senti. Muito obrigado pela sua sintonia, Café com Pimenta. São mistérios, na verdade, né? São mistérios. Eu queria fechar esse café diferente aqui, esse último da série, com uma coisa também bastante interessante. Eu era muito jovem e eu estava terminando os estudos básicos. E aí eu
no último dia de aula, bem no último mesmo, que o pessoal depois se despede, tá, não vai ter mais aula, uma senhora, eu comecei a ver uma muvuca na sala de aula, que era grande a sala de aula, muitos alunos, né? E eu falei, o que está acontecendo aí? Eu era meio abusado. Aí falou, não, a irmã fulana, era de uma igreja lá, ela tem uns dons aí sobrenaturais e paranormais, e ela estava lendo o futuro das pessoas. Eu falei, nossa, rapaz, aquilo lá foi um presente pra mim. E eu fui em cima da mulher e fui, e a mulher já estava estressada, sabe, de levar assim. Quando chegou na minha vez, ela falou, olha, eu invadi. Quando ela terminou, eu já entrei na frente dos outros. Eu falei, ó, eu vou ser o último, eu sou o último, mas a senhora vai ler. Ela olhou pra mim e ela falou assim, o seu eu não posso ler. Ela falou pra mim, eu falei, por quê? Eu falei pra ela. Ela falou, precisa ser autorizado. E já foi no outro. Eu falei, que conversa estranha dessa mulher, rapaz. Aí eu fui para um canto lá e falei, precisa ser autorizado? Peraí. Eu peguei e olhei para cima e falei, não sei com quem que eu tô falando aí, mas a mulher aqui falou que precisa ser autorizado. Eu falei, vocês tratam de dar autorização que eu preciso saber também. Eu, tá bom? Aí peguei e voltei para lá. Ela terminou de ler, quando ela chegou minha vez, ela falou, não, o seu eu não vou ler. Eu falei, não, pode ler que já está autorizado, já conversei lá em cima. Aí ela baixou a cabeça, parou um pouquinho assim. Ela falou, está autorizado mesmo. Me dá tua mão. Olha que coisa. Aí ela pegou a mão, ela fez uma pequena oração, né? E ela usava um óculos, senhora já de idade, a gente devia ter 19, 20 anos, 18, 19, 20 anos. E ela já era uma senhora de idade, né? E ela disse assim, ela falou, olha, aí ela pegou assim, as mãos assim, ela fez assim, soprou nas minhas mãos. Aí, segundo ela, aparecem as coisas na mão assim da gente, assim, por cima da mão. Ela disse, você vai embora daqui de São Paulo. Você vai para um lugar muito longe. Muito longe? Ela falou, muito longe. Eu falei, nossa, então é o Rio, né? As TV estavam tudo lá, né? Eu já fazia jornal, rádio, tinha feito TV, tudo. Ela olhou assim, ela falou, não é o Rio de Janeiro. Eu falei, caramba, São Paulo eu tô, não é o Rio? Onde é que pode ser, pensei. Aí eu falei, Amazonas. Porque o Amazonas é um lugar onde tem morenas muito bonitas e tal, né? E um dia eu cheguei a comentar, falei, eu gostaria de um dia conhecer o Amazonas, né? São índias, são morenas bonitas. Ela olhou e falou, não é o Amazonas também. Você vai para muito longe. Eu falei, peraí, pô. Eu tô em São Paulo, não é Rio, não é o Amazonas? Onde é que pode ser mais longe? Eu pensei, mas nunca me entrou na cabeça de ser fora do país, né? Aí ela fez assim, estica a mão, eu estiquei a mão, ela fez. Aí ela olhou, ela falou assim, você vai pra Península Ibérica. Eu falei, ô louco, rapaz, onde é que é isso? Café com Pimenta, muito obrigado pela sua participação nos nossos vídeos. E aí a mulher tinha esse dom, rapaz. Ela tinha esse dom. Ela falou Península Ibérica. Depois eu fui procurar, eu falei, pô, Portugal, meu. Mas a gente nunca tinha assim, nunca idealizou nada de... Eu nunca idealizei sair do país, nada. Pra mim foi uma coisa assim predestinada. Bom, para fechar a conversa, agora vem a pancada. Agora vem a pancada. Ela falou pra mim assim, só que é o seguinte, você vai pra lá, pra Península Ibérica, pra esse lugar, que era a Península Ibérica. Ela falou, mas você não vai ficar lá. Olha que coisa interessante, né? Como é que a pessoa pode ter esse dom, né? Ela percebe? Aí eu
falei, não vou ficar lá. Ela falou, não. Ela fez assim. O segredo do truque da mulher estava no sopro, né? Ela falou, você vai ficar entre 6 e 7 anos. Agora nós estamos em setembro, né? O mês que vem completa 7 anos. Olha que coisa. Contando, ninguém acredita. Ela falou, você vai ficar entre 6 e 7 anos. Mais ou menos esse tempo. E aí você vai para um outro lugar. Mas é muito longe. Eu falei, a gente é moleque, né? Moleque fala cada coisa. Eu falei, então eu vou pros quintos do... Ai, meu Deus. Ela falou, não é pra lá também, não. Eu falei, então é pro céu, porque... Ela falou, pro céu não é também, por enquanto. Eu falei, vixe, rapaz. Então... Mas a gente é jovem, né? A gente não tem esse embalo de detalhar, de conversar com mais responsabilidade, né? Com mais seriedade. A gente acha tudo engraçado. Eu já era bocudo mesmo. Eu não lembro se ela falou o lugar e eu esqueci ou se ela não falou, entendeu? Mas eu não tenho essa segunda informação, que é o que me incomoda a vida inteira, né? Porque ela conversou comigo há praticamente quase 40 anos atrás. 40 anos atrás. Eu lembro que eu falei para ela, bom, então eu já vou preparar as malas. Ela falou, não vai preparar as malas, que não é agora não. É quando teu cabelo já estiver ficando branquinho. Ela falou para mim, olha que coisa, rapaz. E ela falou, e você tem um destino não na Península Ibérica, no primeiro lugar que você vai. O seu destino está no outro. Ela falou para mim. Olha que coisa. Ela falou, tem uma fortuna te esperando nesse lugar. Olha que coisa. E ela falou assim, ela falou, agora eu não posso falar mais nada. E encerrou. Então eu respeito as pessoas que têm dom. Da mesma forma que eu já tive vários, né? Eu tenho essa para mim é comum, entendeu? Tem centenas de coisas que eu poderia contar aqui, para mim é comum. E no dia da queda do avião que eu trabalhava no jornal à noite, eu trabalhava de manhã cedo de digitação e eu fazia a Rede Record, a TV Record e a IURD da Igreja Universal. Eu fazia 6 horas da manhã, a TV eu fazia 6 horas da manhã. Depois que eu saía para a TV, eu ia na digitação, depois da digitação, à noite eu ia para o jornal. E quando eu saía de casa às 5h20, 5h30 da manhã, porque eu tinha que estar no estúdio da TV Record às 6, para começar a programação do primeiro turno. E quando eu estava no ponto do ônibus, aguardando o transporte, que era o primeiro ônibus que eu pegava, eu escutei assim, aí eu abaixei e falei, nossa, como ele passou baixo. Aí eu olhei, estava descampado, não tinha nada. Eu falei, meu Deus, rapaz, eu senti que passou um avião aqui, praticamente caindo, eu pensei. Mas eu não liguei com aquilo que eu já vinha prevendo, né? Então são mistérios, por isso que eu tenho isso comigo, então eu respeito também, né? Independentemente de crença, eu respeito as pessoas que têm esse dom, porque ninguém consegue entrar no mistério e descobrir do que se trata. Se ela tem essa habilidade, para mim chama-se dom, e o dom é dado por uma força divina, né? Para a pessoa fazer uso, no meu modo de pensar, para o bem, né? Tem gente que faz para o mal, mas o que a pessoa faz para o mal é a semente que ela está plantando para depois ela mesma colher, né? Então as pessoas têm que usar o dom para o bem. Muito obrigado pela sua companhia. Café com Pimenta tem a produção executiva de José Sanches, o laboratório técnico de João Otero, apoio publicitário da JP Otero Som. Voz de cabine é a voz forte do rádio brasileiro, Nelson Tavares. No estúdio São Paulo tem Aparecido Caboclo e F. Marrom. O Boquinho faz as artes gráficas e
o pessoal do Estúdio São Paulo apoia com edição. Nós falamos na Baía do Seixal, na margem sul da cidade de Lisboa, na Península Ibérica. E falamos dos estúdios da TV Sec na Base 9. A gente volta numa próxima. Um abraço, até lá. Café com Pimenta. Oferecimento. Estúdio São Paulo. Produzimos por você. JP Otelson, padrão internacional. Produtora 869. Comece pelo básico. E TV Sec Europa. Nós estamos a serviço da verdade. Café com Pimenta.